Pessoal, bom dia. As perguntas que vocês tiverem sobre este tema, vocês podem fazer no final da aula ou podem colocar também nos comentários, tá? Que eu respondo. Esses temas que nós estamos discutindo hoje, caso alguém queira que seja debatido mais algum detalhe desse que nós vamos falar hoje, peça lá também lá nos comentários que eu posso preparar uma aula especificamente só sobre aquela parte, tá? A ideia dessa nossa aula, eu sempre digo, essa nossa gravação, a ideia é sintetizar a fala daquele tema e que esta duração seja no máximo de 1 hora. Porque assim, eu sempre vejo que uma gravação de uma aula que dura mais de 1 hora, fica assim um pouco cansativo, fica um pouco chato, tá certo? Então, a ideia aqui é trazer a discussão para o debate. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, no final da aula eu abro espaço, tá? E quem quiser fazer também as perguntas lá nos comentários, eu respondo logo depois, tá certo? A hora que vocês mandarem o comentário, sempre, quase todo dia eu olho lá na internet, então eu respondo, tá ok? Então tá bom. Então nossa aula é Política Educacional Brasileira. Eu estou trazendo aqui para discussão o texto da Clarice Seixas Duarte, A Educação como Direito Fundamental de Natureza Social. É um artigo escrito em 2017 e tem como objetivo investigar as implicações do reconhecimento do direito à educação como direito fundamental de caráter social e, consequentemente, o tipo de prestações exigíveis do poder público para sua satisfação em caso de sua oferta irregular ou insuficiente. Aí, como uma questão que eu vejo que está nesse artigo e que a gente precisa estar atento, é que os órgãos, as agências multilaterais, como o Banco Mundial, FMI, Organização Mundial da Saúde, ONU, esses órgãos multilaterais, eles não... As representações que estão lá não são representações eleitas. Portanto, o que eles passam para os países são orientações. Eles não têm poder de obrigatoriedade. Eu sempre tenho muita preocupação com essas ideias que vêm desses órgãos multilaterais. E exatamente por esse motivo eu coloquei aqui nessa discussão de hoje. Tá certo? Então esse artigo ele vai trabalhar essas questões e vai fazer uma investigação nesse sentido. Então a autora Duarte fala que o direito à educação está previsto nos artigos 6º, que trata especificamente dos direitos sociais da Constituição Federal de 88, como um direito fundamental de natureza social. Então, já se percebe que eu sempre vejo a educação como uma questão além do aprendizado em si. A educação ela envolve as questões sociais, culturais, políticas e tantas outras. Sempre quando você falar de educação, você precisa colocar na cabeça de vocês, eu digo assim, na ponta da cabeça, esse pensamento. E precisa ir além do ensino-aprendizagem. Então, relembremos quais são os direitos sociais expressos na Constituição de 88. Além da educação, são direitos sociais à saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência dos desamparados. O objetivo do direito social é corrigir as desigualdades que por acaso possa acontecer dentro das comunidades, dentro dos grupos sociais, dentro das escolas, dentro dos níveis de ensino. Então, esse direito social ele vem para fazer uma acomodação que dá oportunidade a todos. No artigo 205 a 214, localizam-se os princípios e objetivos que informam os deveres de cada ente da federação. Os estados, os municípios, a União Federal e o Distrito Federal.
parâmetros que devem pautar a atuação do legislador e do administrador público, além de critérios que o judiciário e do administrador público, além de critérios que o judiciário deve adotar quando chamado a julgar as questões que envolvam a implementação desse direito. Quando fala as questões do judiciário, que é solicitado para dar alguma decisão sobre educação, a gente sabe que o judiciário ele só age quando é provocado. Por isso, então, todos nós que estamos da educação, que fazemos parte da educação, e vocês que estão agora em formação, precisam estar atentos, porque o resultado da educação é o resultado do comprometimento de todos que estão. Então, como o judiciário só vai agir quando provocado, então nós que estamos aqui do outro lado, precisamos estar atentos dessa necessidade quando for preciso. Outro ordenamento jurídico prevê o direito à educação. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 96, ratificado pelo Brasil no livre gozo de sua soberania, em 12 de dezembro de 91, e promulgado pelo Decreto Legislativo 592, de dezembro de 92. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente e Plano Nacional de Educação. Então, esses ordenamentos jurídicos, eles estão no sentido de apoio à educação, de apoio a essas questões sociais, que é o olhar que nós estamos trabalhando hoje. Polêmicas relacionadas a essas questões é que dá a impressão de sua verdadeira natureza jurídica. São verdadeiros. Direitos são meros programas de ação sem caráter vinculados para os poderes públicos. Com um olhar mais sem muita atenção, você pode compreender que não é obrigação do Estado promover políticas para este apoio à educação nas questões sociais. Mas é assim. Por isso que precisa, quando eu falei há pouco, que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo na sala de aula para ser este provocador, precisa deste olhar aqui, esse olhar vigilante. Aí eu digo assim, daquele olhar da filosofia, o olhar do espanto. Da determinação de seus titulares, são apenas os indivíduos singulares, considerados, ou também grupos coletivos, indeterminadas de pessoas. Há essa dúvida se a obrigatoriedade do Estado, os entes federados, a obrigatoriedade de promover a educação individual ou uma educação coletiva. Porque se sabe, o texto vai trabalhar isso, que a forma como este aluno aprende vai interagir com a sua comunidade. Vai ter um reflexo em toda a comunidade. Então, é de bom tom que, quando se promova políticas públicas no que se refere a essas questões sociais da educação, precisa ter um olhar ir além do indivíduo. Porque se o indivíduo ele está numa comunidade, está dentro de uma escola, está dentro de uma cidade, está no bairro, está na associação, então ele precisa, este aprendizado que acontece com este indivíduo terá um reflexo com todos que estão por sua volta. Então precisa sim ter esse cuidado, que quando o Estado promover uma política pública, ele precisa promover a política pública, mas com a preocupação de todos que participam daquela comunidade. Outra questão polêmica é o delineamento do seu objeto. Abrange apenas uma vaga no ensino fundamental ou o direito à realização de políticas públicas. A obrigatoriedade está dizendo que o aluno precisa estar na sala de aula. Sim, mas qual é a condição que este aluno precisa estar na sala de aula? Precisa ter todo o apoio, toda a infraestrutura necessária para que este aluno continue na sala de aula. O texto vai discorrendo e fala se a escola, aonde a escola estiver, não tiver aquela série para aquele aluno, que supra a necessidade daquele aluno, o Estado é obrigado a fornecer transporte para a escola mais próxima que tiver. E mesmo assim, se ainda não tiver condição deste aluno participar nesta escola, o Estado
é obrigado a, a colocar ele numa escola particular. Então, olha só como precisa estar vigilante nessas questões no que se refere à educação, a este olhar que a autora chama aqui de a educação como modelo social. É necessário refletir acerca do regime jurídico conferido à educação como direito fundamental de natureza social. Para tanto, é necessário compreender o papel de destaque que foi conferido aos direitos fundamentais em nosso ordenamento jurídico, fruto do modelo de Estado adotado em nossa Constituição. Essa nossa Constituição, a Constituição de 88, diz que o Brasil é um Estado social de direito e de inspiração democrática, por imposição constitucional. A Constituição Federal foi produzida no bojo do processo de redemocratização do país após um longo período do governo militar. Neste olhar, nesse sentido, ela trabalha para trazer a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, caráter social do Estado social de direito, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Olha só, importante ver essa observação. Pluralismo político. Todos que estão na sala de aula têm o direito de exercer o seu pensamento político. Eu sempre digo, quando eu me apresento para a turma, eu digo, aqui na minha sala de aula, meu aluno pode ser de direita, de esquerda, de cima e de baixo. Aqui ele está livre para expor o pensamento dele. Eu só peço que, quando alguém pensar ao contrário de você, você respeite também este pensamento. E você pode discordar dele respeitosamente. Não é obrigado a aceitar a ideia do colega. Não tem nenhum problema discordar, mas discordar respeitosamente. Se o debate for nesse sentido de ideias, então todos irão evoluir. Porque eu sempre digo que, imagina só, todo o ambiente, olhem os países que estão hoje numa ditadura fechada. Não vou citar nomes que vocês sabem. É um pensamento único, é um partido único. Então não pode ser democracia se o pensamento é único. Ninguém pode divergir? Só vale o que eu penso? Não. Então, na minha sala de aula, meu aluno está livre para pensar diferente de mim, dos outros colegas. Aí eu só peço assim. Tanto eu quanto meus alunos, eu posso divergir deles, eles podem divergir do meu pensamento político, mas respeitosamente. A gente pensa diferente, mas não dá o direito de desrespeitar ninguém. Tá certo? Então, é importante que este pensamento esteja ligado diretamente, como disse a autora, no que se refere à educação, colocar este pensamento político também dentro do pensamento social. Complementa-se os princípios, os objetivos fundamentais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, olha só, quantos compromissos o educador precisa estar atento para que isso, o que está aí na Constituição, não é para ser exercido só fora da sala de aula, não. O começo precisa assim ser na sala de aula. Por isso que o educador precisa estar atento, precisa estar observando o que acontece na sala de aula, precisa ter o cuidado, precisa deixar o aluno informado, porque nós estamos aqui numa sala de licenciatura. Daqui a pouco vocês estarão na sala de aula, vocês que irão levar essa mensagem. Então, quando fala de a Constituição vai construir uma sociedade livre, justa e solidária, perpassa além só da escola em si, ou perpassa, vai além de uma vaga na sala de aula para o aluno estudar. Se colocar uma estrutura de excelência e se colocar o aluno desprovido até da alimentação, de tantas outras coisas, de moradia, de esgoto, e a gente vê alguém ainda que briga, que não é a favor da implantação
do saneamento básico nas cidades. A gente vê, a gente fica triste com isso, eu fico triste com isso. Mas eu digo, é isso que nós temos, foi nós que elegemos esses caras, né? Então, mas a gente tem a oportunidade de mudar. E é para isso que a gente precisa trazer o debate para a sala de aula, como eu disse, respeitosamente. Então, a adoção do modelo de Estado social impõe aos poderes públicos uma série de tarefas tendentes à realização de finalidades coletivas, as quais não se limitam à produção de leis ou normas gerais, como ocorre no Estado de Direito Liberal. Tampouco a garantia de participação popular no processo de tomada de decisões. Eu sempre, quando eu falo da gestão democrática, e eu tenho um vídeo aí no canal, quando eu falo sobre a gestão democrática, eu digo que a eleição direta de um diretor de escola, só isso não significa que a administração da escola é democrática. Para a escola ser democrática, o MEC precisa ser democrático, a Secretaria de Educação precisa ser democrática. Se o MEC e a Secretaria não for democrática, em hipótese alguma a escola vai ser democrática. A democracia não se exerce somente pela eleição do diretor, por todas as atividades, por todas as obrigatoriedades, pela implantação dos projetos na escola, com o envolvimento da sociedade. A escola não é solitária. Quanto mais ela trazer a comunidade para dentro da escola, quanto mais a escola trazer a sociedade para dentro da escola, para participar, para discutir, para colaborar, mais a escola vai ter respeito pela comunidade. A escola precisa disso. A escola ela não é só. O que acontece na escola é reflexo da sociedade. O que acontece na sociedade é reflexo da escola. Então precisa e necessita de ter esta interação. O Estado Social de Direito é a elaboração e a implementação de políticas públicas, objeto por excelência dos direitos sociais, que constitui o grande eixo orientador da atividade estatal, o que pressupõe a reorganização dos poderes em torno da função planejadora, tendo em vista a coordenação de suas funções para a criação de sistemas públicos de saúde, educação, previdência social. Aí eu vou dizer que esta função planejadora não para no planejamento, precisa da execução e da continuação. Às vezes a gente vê tantos projetos de excelência que começam e não terminam porque mudou o governo. A escola, a sociedade, as políticas públicas é em prol da sociedade, da escola. Não é em prol de um ou de outro. O que se confunde muito, às vezes uma escola para de construir porque mudou o governo. Mas a escola foi para o governo ou foi para a comunidade? Então, nós que estamos na sala de aula, todos nós que fazemos a educação, precisamos estar atentos a esse movimento e cobrar. E eu disse no começo da minha fala que, quando necessário, acionar a justiça para apoiar nessas questões. Titularidade, objetivo e alcance do direito à educação à luz da Constituição Federal de 88 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A educação como direito fundamental de natureza social ultrapassa o bem individual para ser entendido como bem comum. As futuras gerações que têm o direito ao acesso às tradições públicas preservadas e transmitidas pela ação educacional, trata-se, pois, de um direito que, mesmo podendo ser exercido individualmente, não pode ser compreendido em abstração em dimensão coletiva. Então, olha só, o direito, mesmo podendo ser exercido individualmente, não pode ser compreendido em abstração de sua dimensão coletiva. Toda ação individual tem um reflexo na comunidade onde as pessoas estão inseridas. Então, é para isso que tem a escola. É por isso que existem as políticas públicas, para preparar essas pessoas que estão na escola. Vocês estão fazendo uma licenciatura. Daqui a pouco, a responsabilidade de vocês com alunos de vocês para ficar atento, para
para cuidar da educação, para cuidar do ensino, para cuidar e brigar pelos direitos que a escola tem, que o aluno tem, que a comunidade tem. Eu coloquei aqui ainda do texto da autora, obrigações postas ao Estado parte pelo Pacto no campo educacional. Aí ele diz que essas questões que eu vou elencar aqui são questões que precisam ser colocadas de forma gratuita ao aluno. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível a todos. A educação secundária, em suas diferentes formas, inclusive a educação técnica e profissional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos meios apropriados. Essa questão da educação profissional, e eu falo com propriedade, eu atuei na educação profissional durante 18 anos, e o que eu vejo, por muitas vezes, por pessoas que não veem a importância da existência da educação profissional e condenam a educação profissional. E dizendo de forma pejorativa a sua existência. Não é todo mundo que quer ser graduado. Eu conheço técnico que ganha mais do que graduado. Então, eu vejo que precisa dar essa liberdade também. Se alguém quiser partir para a educação profissional, eu não vejo nenhuma razão de tolir essa oportunidade. Então eu vejo sim, como a autora trouxe aqui para o debate, a importância desta educação profissional precisa estar ativa, precisa estar à disposição do aluno. Inclusive está vendo agora na questão da reforma do ensino médio, tem esse debate, né? E eu vou trabalhar sobre essa questão também, dessa vinda da educação profissional, desta forma que foi colocado na reforma do ensino médio. Outra obrigação necessária e gratuita, a educação de base para os quais não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de sua educação. Aqui é o EJA, para as pessoas que por algum motivo não concluíram o seu ensino médio e precisa sim dar uma oportunidade. Porque aí vai levar para essa pessoa a oportunidade de conhecer, de leitura, de escrita. E esse conhecer, por muitas vezes, vai libertar de muitas amarras que o próprio Estado trabalha contra a comunidade, contra as pessoas. Então, quando você dá oportunidade para essas pessoas, que por vezes quase sempre estão no mercado de trabalho e não tiveram a oportunidade de se atualizar pelo menos com o ensino médio, o EJA é essa porta, precisa ser valorizado. Uma coisa que eu sempre questionei, por que não exige EJA? Pelo menos aqui na cidade que eu estou não tem EJA durante o dia, só tem EJA durante a noite. E as pessoas que estudam à noite, que trabalham à noite, que poderiam fazer o EJA de dia? É uma discussão também que precisa ser vista. Deve haver um sistema adequado de bolsas de estudos e melhoria contínua das condições materiais ao corpo docente. O corpo docente precisa sim receber o apoio, mas uma das coisas que eu tenho visto aqui com meus 25 anos de sala de aula, que falta entusiasmo por parte da docência. Tem muito curso grátis em instituições de ponta que nós estamos parados, a gente está de longe olhando, não está se envolvendo. Eu vejo que, aí eu estou falando de todos que estão na educação, eu vejo que por muitas vezes tem colega que está 1 ano sem ler um livro. Isso não é normal. Eu tenho um vídeo que eu falo aí, como é que eu conheço o educador? Eu vou lá no Lattes dele e vejo o que ele está pesquisando, o que ele publicou. Assim que eu conheço o educador. Educador, tem um outro vídeo que eu falo aí, educador é um pesquisador permanente. Como é que ele prova a sua capacidade de conhecimento, de intelectual, de transformador? Trazendo dúvidas, pesquisando, trazendo respostas para as dúvidas e publicando o resultado. Isso faz esse ciclo. É esta forma que o educador demonstra o seu empenho e a sua obrigatoriedade com o ensino e o comprometimento com o seu aluno. Eu estou falando de educador, mas eu digo que todos que estão na escola, desde o porteiro até o diretor da escola, ele precisa estar comprometido com o ensino. Ele precisa estar comprometido com a educação.
O artigo 205 da Constituição de 88 reconhece explicitamente a educação como direito de todos, consagrando assim a sua universalidade. Contudo, o reconhecimento expresso da universalidade dessa categoria de direito, a sua implementação, demanda a escolha de alvos prioritários, pessoas que se encontram a mesma posição de carência e vulnerabilidade, a preferência, o cuidado, a atenção, precisa trabalhar esses que estão mais vulneráveis. Todos, o direito é a todos, não a alguns. Se é a todos, todos precisam ter a oportunidade. E por vezes, tem sempre um questionamento que às vezes a gente pensa assim, mas o aluno não se interessa, ou o aluno não quer aprender. Tá. Foi dado condição para ele ir para a escola. Ele está bem alimentado, ele está disponível para ficar só estudando, ou ele precisa capinar um quintal de manhã e depois à tarde para a escola. Então, por isso que este olhar precisa estar atento a tudo isso que acontece. Não dá para pensar e acusar o aluno dessa falta de interesse, se não foi dada oportunidade. O que se percebe é que todos os alunos, quando recebem a oportunidade, o apoio de todos, como diz a Constituição, da família e do Estado, o aluno dá certo. Então precisa ter um comprometimento de todos pela educação, tanto o Estado quanto a família. Sem negar a existência de grupos prioritários, o poder público deve ampliar as possibilidades de atender a todos. Reconhecimento da progressividade desta categoria de direito expressa no pacto que estabelece que os direitos estejam realizados progressivamente. Nós estamos falando desse pacto porque este pacto embasou a Constituição Federal. Então, as oportunidades que forem dadas aos alunos, prioritariamente, precisam ter uma evolução. Por quê? A sociedade muda, as necessidades mudam. Então, precisa acompanhar esta evolução dentro da capacidade do Estado. Dentro da capacidade que o Estado tiver, eu estou falando, pode ser os entes federal, estadual, municipais. Dentro dessa capacidade que cada ente desse tiver, precisa estar renovando, trazendo novas possibilidades, novas oportunidades. Aí eu vou acrescentar aqui, a autora fala do aluno, mas eu vou dizer também que precisa trazer essa oportunidade para todos que estão na escola. Se todos ensinam, todos precisam ter essa oportunidade. E essas questões é uma questão progressiva. A progressividade impõe ao Estado o dever de tomada de medidas concretas e delimitação da forma mais clara possível em direção às obrigações assumidas. Eu sempre digo assim, oração sem ação não serve para nada. Então não basta fazer os projetos ou elaborar as políticas, precisa executar. Precisa trazer a comunidade para a conversa, mas depois precisa executar essas atividades. Porque o que vê muito, ou por vezes já chegam prontas, sem consultar a comunidade, ou quando consulta a comunidade, por vezes não acontece. Foi só uma conversa, foi só perder tempo. Então, as políticas públicas que chegam na escola, os projetos de políticas públicas que chegam na escola, precisam ser executadas. Com foco em quem? Com foco no aluno. Se o limite dos recursos disponíveis pode impedir a realização integral dos direitos, não é possível deixar prossegui-los, desde já, de acordo com os recursos disponíveis. Atuar sempre com apoio financeiro dentro da capacidade de cada Estado. Tem muitas questões que a gente pode falar sobre isso, mas nosso tempo é curto, vamos andando aí. Conceito de núcleo mínimo obrigatório. É importante para avaliar o comportamento estatal no cumprimento de suas obrigações. Assim, diante de recursos escassos, o Estado deverá demonstrar que empenhou todos os esforços para utilizar os recursos disponíveis, tendo em vista, no mínimo, a satisfação daquilo que foi eleito como prioridade, ou seja, as suas obrigações mínimas essenciais. Eu disse ainda há pouco, precisa fazer os projetos, receber apoio da comunidade, mas precisa executá-lo. Porque senão vai ficar só em conversa vazia. Eu digo assim, oração sem reza.
Análise da Constituição Federal à luz do Pacto Internacional. Então, o artigo 205, diz que a educação deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. A Constituição reproduz expressamente importantes obrigações internacionalmente assumidas a esse respeito como diretrizes para a elaboração de políticas públicas educacionais e para a interpretação dos dispositivos relativo à matéria, os princípios consagrados no artigo 206 da Constituição Federal. 1. Igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino, a gestão democrática do ensino público, garantia de padrões de qualidade. Teve alguém de vocês quando falou de qualidade. Se você faz um ensino, se você prepara um prédio, até que contrata as pessoas para atuarem, mas as pessoas que estão lá, qual é a condição que elas estão lá na escola? Tem toda a estrutura física para o professor atuar com eficiência? Este professor está preparado para atuar? Ele tem o conhecimento suficiente para atuar como educador que ensina para o aluno que precisa aprender? Então precisa ser visto tudo isso. Se tiver só a vaga do aluno, se tiver uma estrutura física, precisa ir além da estrutura física. Os profissionais que estão atuando na escola precisam estar preparados para cada tipo de situação que ocorre na escola. As escolas são diferentes, a comunidade é diferente. Cada escola precisa atuar de conformidade à sua escola. Por isso a importância do projeto político-pedagógico, quando elaborado, precisa ser observado tudo que está envolvendo a escola. Como eu disse ainda há pouco, o que acontece na escola tem reflexo na sociedade. O que acontece na sociedade tem reflexo na escola. Ampliação dos canais de participação da sociedade civil na elaboração de fiscalização e controle de políticas públicas. Caráter inovador e democrático. Eu sempre fico preocupado, ou fico analisando mais, quando coloca a palavra democrática, porque ultimamente tem governo ditatorial que se diz democrático. Então a palavra democracia ficou um pouco banalizada. Então, mas aqui nessa discussão está falando no sentido de trazer a oportunidade a todos, olhar todos da mesma forma, dar a oportunidade a todos, não disse alguns. Libânio, quando ele fala do ensino, ele diz assim, o ensino deve acontecer para todos os alunos. Libânio não diz assim, a educação vai acontecer para aquele aluno, ou para aquela escola, não, para todos os alunos. Então este é o caráter democrático que precisa ter na escola. Para concluir a fala da autora, ela colocou aqui, eu peguei aqui 5 situações. O direito à educação só se efetiva mediante o planejamento e a implementação de políticas públicas. A educação como direito fundamental de caráter social. 1. Ocupa a posição de destaque no ordenamento jurídico, servindo mesmo como razão de ser de toda a ordem jurídica, justamente com os demais direitos fundamentais. 2. Tem aplicabilidade imediata, embora sua realização integral só possa se dar de forma progressiva. Não pode ser suprimida do ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional. Pertence a todos, mas deve priorizar, olha só, pertence a todos, mas deve priorizar categorias de pessoas que se encontram numa mesma posição de carência e vulnerabilidade. Tem como sujeito passivo o Estado. Realiza-se por meio de políticas públicas ou programas de ação governamental. Vincula todos os poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, que deve adotar medidas legislativas, técnicas e financeiras, até o máximo dos recursos disponíveis do Estado para satisfazer aquela proposta colocada para a comunidade. Este texto, nós poderíamos ter um espaço muito grande, que é onde a gente pode discutir.
Mas, para este momento, já, como eu digo assim, sempre a minha fala é mais para aguçar e gerar o debate, eu vejo que já dá para a gente começar a falar. Pessoal, então a minha fala sobre o tema é este. Muito obrigado.